Bom dia, classe. Tudo bem com vocês? Vamos então ver a atividade de hoje. Nós vamos fazer a leitura juntos. Você pode ir pausando, tá? E pode ir fazendo a sua atividade na apostila, no caderno, desculpe. Vamos lembrar o que a gente viu na apostila 2 sobre o modo indicativo? O modo indicativo expressa em geral um fato certo ou real em relação ao presente, ao passado ou ao futuro. Não tem certezas, não é um desejo, é um fato real. Os tempos do modo indicativo são presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. O presente expressa um fato recorrente, ou seja, que acontece todo dia ou que ocorre no momento da fala. Eu preparo jantar todos os dias. É um fato recorrente, né? Uma coisa que acontece todos os dias. O pretérito imperfeito expressa um fato não concluído no passado, quando outro fato aconteceu. Por exemplo, ele preparava o jantar quando as visitas chegavam. Então, preparava. Ele estava fazendo isso, ele ainda não tinha terminado de preparar esse jantar na hora que as visitas chegaram. Também pode ser um fato que aconteceu por um tempo. Por exemplo, o Raí jogava no São Paulo quando o São Paulo foi campeão, né? Então, era uma coisa que ele fazia na época que aconteceu do São Paulo ser campeão. O pretérito perfeito expressa um fato que aconteceu, mas acabou. O Globinho levou 2 leitores para ver a cabine. Eu joguei futebol. Eu comi uma torta de morango. Foi, aconteceu. Pretérito mais que perfeito expressa um fato no passado ocorrido antes de um outro fato também no passado. É um passado anterior a outro fato do passado. Olha, quando eu comprei o carro, ela já vendera o dela. Eu também poderia dizer aqui, quando eu comprei o carro, ela já tinha vendido dela. No caso, como eu teria usado 2 verbos, seria uma locução verbal, mas também estaria no pretérito mais que perfeito. Olha assim, olha aqui. Quando ele comprou, ela já tinha vendido dela antes dele comprar. Senão ele até poderia comprar o dela, mas não pôde, porque ela já tinha vendido dela antes, né? Então, eu quero que vocês reparem nesse ra que tem no final aqui do pretérito mais que perfeito. E quero que vocês reparem nesse vá que tem aqui no pretérito imperfeito, tá? É uma marca desses tempos. Futuro do presente expressa um fato que ocorrerá após o momento da fala. Muitas crianças entrarão num avião pela primeira vez. Futuro do pretérito é um fato que ia acontecer, não vai mais, mas minha mãe viajou ontem, viajou pretérito perfeito. Agora, meu pai viajaria amanhã, não vai mais. Muito bem, eu vou ler com vocês um texto que nós já trabalhamos quando trabalhamos o pronome. Nós vamos usar o mesmo texto para trabalhar o verbo no indicativo. O homem nu. Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da TV. Vem aí o sujeito com a conta na certa, mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Ah, não gosto dessas coisas, dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro, não faz barulho, para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro, antes de se arriscar
a dar 2 passos até um embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo. Poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou com um estrondo, impulsionada pelo vento. Ai, meu Deus! Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com os nós dos dedos. Maria, abre aí, Maria, sou eu, chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Desta vez era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lanço da escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta do seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu! Dessa vez não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, indo lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta, e assim, despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam, e ele, sem onde se esconder, correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada passava, vagarosamente, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ai, ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso é que não! Fez o homem luz sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez para mais longe do seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafta. Instaurava-se naquele momento um mais autêntico e desvairado regime do terror. Isso é que não, repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois, experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo, continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria, abre esta porta! Gritava dessa vez esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu que a outra porta, atrás de si, se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com o embrulho do pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu... A velha, estarrecida, atirou os braços para cima e soltou um grito. Valha-me Deus, o padeiro está nu! Correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado! Olha, que horror! Não, não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho.
Poucos minutos depois, reestabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele ofegante, indo abrir. Não era. Era o cobrador da televisão. Muito bom, né? Bem, classe, nas primeiras questões que vocês vão ter que... Antes de eu falar dessas questões, aliás, eu quero dizer para vocês que no texto de vocês, que vocês receberam, ele está bem dividido em parágrafos. Os parágrafos estão recuados da margem, como deve ser, né? Aqui, na hora de passar, eu não consegui fazer isso, mas no texto de vocês, ele está com os parágrafos recuados, como devem ser. Contem os parágrafos, tá bom? Lembrem-se de como deve ser o parágrafo. Muito bem, as primeiras questões que vocês têm para responder são sobre o texto, são questões de interpretação. Você vai responder a todas as questões no seu caderno, mas não precisa copiar nem o texto e nem as perguntas. Apenas coloque o número com as respostas, ok? Na questão 5, nós vamos recordar as características da crônica. Vocês se lembram que nós estudamos a crônica? A palavra crônica vem de cronos, vem de tempo, crônica, cronômetro, tudo que tem cronos lembra tempo, né? Cronos era o deus do tempo, né? Então, ela se refere ao tempo cotidiano, ao dia a dia. São fatos que acontecem para todo mundo, nos lugares mais comuns para as pessoas, né? Então, são histórias de pais e filhos, histórias de como essa, em que ele tem que pagar uma conta, em que a gente vai tomar banho, passar café, vai estar no prédio dele, que é um ambiente comum, né? Então, são histórias que contam realmente fatos do dia a dia, né? Por isso, o cenário é familiar, né? Ele se refere a fatos do cotidiano. A crônica, ela é contada com uma linguagem formal, ou seja, uma linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? E os personagens são seres comuns, como qualquer um de nós, né? Por isso até o Fernando Sabino colocou o nome de Maria nela, que é um nome muito comum. Ele, o personagem principal, nem teve um nome para ele, ele era chamado de homem, né? Para mostrar o quanto comum que eles eram mesmo. Muito bem. E aqui, a partir da letra B, a gente começa a trabalhar a nossa língua, né? Vamos trabalhar o verbo no indicativo, né? Antes, nós vamos lembrar aqui, né? O narrador desse texto, ele é um personagem ou ele só conta a história? Ele não é um personagem, ele está fora da história contando a história, né? Portanto, quando ele conta uma história feita por outra, que outras pessoas vivem essa história, ele não vive, então ele não usa eu fui, eu chutei, eu entrei no elevador, eu me escondi, eu subi, eu comprei, eu tomei. Não. Ele disse, então ele foi, ele se escondeu, ele bateu, ele chorou, ele gritou, ele entrou, ele saiu, né? Então podemos dizer que esse texto é contado na primeira ou na terceira pessoa? Vamos lembrar? A primeira pessoa, eu, quem fala. E a terceira pessoa, ele, ela, alguém de quem se fala, né? Então, na questão 8, você vai marcar um X na alternativa que comprova a sua resposta aqui da 7, tá? Ao acordar, disse para a mulher. Aqui está em terceira pessoa, ele está falando de alguém, né? E aqui podem ver que tem um travessão, portanto, é um personagem falando. Não gosto dessas coisas. Por isso aqui está na primeira pessoa, porque não é o narrador, é um personagem. Então, qual dessas você vai marcar? Pense. Aqui não está grifado, os verbos aqui não estão grifados, mas no seu texto, no seu anexo, eles estão. É o verbo escuta, é, vem, né? Você vai marcar o tempo em que esses verbos
grifados na sua folha estão. No 10, você vai reler esse trecho. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Esses verbos estão no indicativo, é uma afirmação, tá? Eles representam algo que aconteceu quando? No presente, no passado ou no futuro? Olha só. Dirigiu-se. Isso já foi? Já passou? Já. Então, passado, né? E o que aconteceu antes? O homem foi ao banheiro ou a mulher se trancara lá dentro? Vocês se lembram que quando ele foi, ela já estava lá dentro? Então, o que aconteceu antes? A mulher já se trancara lá dentro, né? Muito bem. Então, agora nós vamos recordar aquele primeiro quadro verde que começou os nossos slides, né? Quando a gente usa o pretérito perfeito, a gente usa para falar de algo que aconteceu num certo momento no passado e acabou. Como eu joguei futebol, eu tomei banho. Agora, quando a gente vai falar de algo que que aconteceu por um tempo, não acontecia mais, a gente usa o pretérito imperfeito, aquele que eu falei para vocês, né, que sempre termina com o vá. Eu comprava, eu jogava, né? Pode ser também eu comia, né? Por exemplo, é alguma coisa que aconteceu por um tempo, não acontece mais. O que aconteceu acontecia, não estava concluído quando outro fato aconteceu. E o mais que perfeito quando a gente quer falar de um passado anterior a um outro passado ainda. Então, vamos ver esse trecho aqui da crônica. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Então, em que tempo de indicativo estão os verbos destacados? Procure no quadro verde. Porque você nem precisa procurar no quadro verde, porque aqui tem todas as explicações. Procure aqui nesse enunciado. E por que o autor optou pela forma trancara e não trancou? Por que ele usou o trancara no pretérito mais que perfeito? Por que isso? Você vai explicar, tá? Trancou, trancava e trancara são três maneiras diferentes de falar do passado. Complete as frases com a forma que mais se encaixa no contexto. Então, ontem o homem, aqui é uma coisa que aconteceu ontem, já acabou, concluída. Ele sempre, a porta do banheiro. Então, sempre, é uma coisa que sempre acontece, que é recorrente, né? Aconteceu por um tempo também. Ele voltou ao pão, mas a porta com o vento. Uma coisa que aconteceu antes dele voltar com o pão. Use o pretérito mais que perfeito. Aí aqui você vai substituir a forma simples do pretérito mais que perfeito por uma forma composta, ou seja, formada por dois verbos. Por exemplo, aqui, a mulher já se trancara. Eu troquei por a mulher já tinha se trancado. Tinha trancado, tá? Usei dois verbos no lugar do trancara. Então, você vai fazer a mesma coisa. Quando o cobrador chegou ao prédio, ele já vestiu uma roupa. Você vai escrever, quando o cobrador chegou ao prédio, ele já tinha vestido uma roupa. Entendeu o que é para fazer? Então, faça o mesmo com essas três frases. Tá? Espero que você tenha compreendido. Se você tiver mais alguma dificuldade enquanto vai fazendo, vai revendo esse vídeo, né? E nós vamos fazer a correção e conversar sobre isso novamente na live. Beijo para você, até mais.